5, 4, 3, 2, 1, 0. Está no ar, porta aberta. Seja bem-vindo. Porta aberta. Pode entrar. Porta aberta. A casa é sua. Porta aberta, um programa do jornal eletrônico cotiatododia.com.br. Apresentação e direção dos jornalistas Sônia Marques e Gilmar José de Almeida. Abri a porta, apareci, a mais bonita, sorriu pra mim. Muito bom dia para você. A mais bonita sorriu para mim. E a porta está aberta, a porta se abriu e já temos visita por aqui, temos entrevistada por aqui hoje. E este é o Porta Aberta, como eu já disse, um programa do jornal eletrônico cotiatododia.com.br. Notícia toda hora, entra lá e se informe no Facebook, facebook.com/Cotia Todo Dia, toda hora tem notícia para você. E eu queria dizer uma coisa para a Sônia Marques, que está aqui. Para o ônibus que eu quero descer. Para o ônibus da República que eu quero descer. Pelo amor de Deus, Sônia Marques, o que está acontecendo em Brasília, Sônia Marques? Você consegue responder? Bom dia. Bom dia, Gilmar. Bom dia, ouvintes da Cidade das Rosas. Brasília, Gilmar, ali o negócio tá pegando fogo, tá fervendo. E eu não tô mais entendendo nada, tá sobrando pra todo mundo. Eu acho que não vai sobrar ninguém nem pra apagar a luz. Meu Deus, como diria o filósofo contemporâneo. Olha só, o Sérgio Machado, que é o ex-presidente da Transpetro, agora ele pegou o ventilador e jogou na frente, esparramou para tudo quanto foi canto. E foi bater aonde? No Palácio do Planalto. O presidente interino, Michel Temer, foi relatado, foi ligado à propina de campanha, né? Inclusive o Sérgio Machado dá nome aos bois. A gente vai falar daqui. Mas não é o Temer só não. Eu disse que ele jogou pro ventilador e jogou mesmo. Numa tacada só, ele envolveu mais 24 parlamentares, entre deputados federais e senadores. Entre eles, o Aécio Neves foi envolvido em mais uma denúncia, ok? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E você lembra daquele cidadão, Sônia Marques, que foi presidente da Câmara Federal? Você sabe de quem eu falo? Você deve estar falando daquele que foi julgado pelo Conselho de Ética e que vai ser cassado, muito provavelmente, que a gente conhece por Eduardo Cunha. Perfeitamente. O Rodrigo Janot, que é o Procurador-Geral da República, pediu a prisão dele agora, né? Não só pediu a prisão, como disse, caso a prisão não seja aceita pelo STF, ele pediu que o nobre deputado suspenso passe a usar uma tornozeleira eletrônica, né? Para quê? Para que evitar que ele fuja do país. Pediu também o impedimento dele de sair do país, pediu que ele deixe a casa que ele está usando de presidente da Câmara, pediu também que ele deixe de frequentar o Congresso, pediu também que ele deixe de conversar com parlamentares, ou seja, pediu para que ele fique em casa, em outra casa que não seja paga com dinheiro público, e, enfim, que ele passe a andar com uma tornozeleirinha, como é que é?
Tornozeleira, Gilmar. Exatamente, eletrônica. Um guizo, né? Ele vai andar e você vai poder acompanhar só pelo som. Vai ter um guizo indicando para onde ele vai. Esse é o Eduardo Cunha, que desobedeceu a suspensão. Na verdade, tudo isso é porque ele desobedeceu a suspensão do seu mandato de presidente da Câmara e passou a frequentar o gabinete dele. Ele não podia frequentar o gabinete porque ele está suspenso do mandato, né? Ele descumpriu a suspensão. Então, por esse motivo, foi pedido a ele. Mas falar do Cunha hoje a gente fala mais porque já virou uma chacota, né? Infelizmente, um assunto que é patético, né? A gente viver no país uma situação dessa, com um cidadão atolado até o pescoço, não só ele, como a mulher e a filha, em todo tipo de benefício ilegal. Tá certo, Sônia Marques? Isso é a vida. Isso é a vida, Dominguinhos. Fazer o quê, né? É a vida. Muito bem. Sônia Marques, antes de falar das manchetes de Cotia, a gente fez essa pequena pensata do Cunha e do Temer. Gilmar, se você me permite, também quero fazer uma pensata aqui antes da gente iniciar o programa. Eu quero Nós já iniciamos, Sônia Marques. Antes da gente iniciar as notícias e as entrevistas, né? Eu queria também deixar aqui a minha pensata e o meu repúdio aos líderes radicais das igrejas evangélicas dos Estados Unidos, que estão lá pregando e disseminando o ódio em relação ao massacre que aconteceu na cidade de Orlando, na boate, onde foram mortos 49 pessoas, 49 seres humanos, homossexuais, enfim. E os líderes das igrejas, algumas igrejas batistas, estão disseminando ódio pelas redes e comemorando o assassinato dessas pessoas, dizendo que foi Deus que teria enviado um seu discípulo, teria feito uma obra divina para livrar a humanidade destas pessoas. Então, assim, líderes religiosos que falam de Deus deveriam distribuir e disseminar a paz, a igualdade, o amor, e estão simplesmente divulgando ódio entre as pessoas e celebrando a morte de seres humanos. Então fica aqui o meu repúdio aos líderes evangélicos e qualquer outro tipo de líder que faça e que se comporte desta forma, mas vindo isso de líderes religiosos, realmente é lamentável, um absurdo a gente ter que, em pleno século XXI, ter que ouvir e ficar sabendo de fatos como esse. Isso não é só propagar, né, fazer propaganda, é apologia, é incentivo ao ódio, à intolerância e à violência, né? É lamentável. Tomara que seja somente um grupo, uma parte, né? É bom deixar claro que é uma parte dos evangélicos, não é o todo. Sim, exatamente. É uma parte, e engraçado que ao mesmo tempo que eles comemoram a violência, né, eles estão disseminando a violência contra seus próprios irmãos, né, porque os Estados Unidos têm sido o principal alvo, né, desse tipo de ataque, desse tipo de intolerância. A mais bonita sorriu pra mim. E que a vida sorria para todo mundo, sempre. E Sônia Marques, você sabia que você que é corintiana perdeu o técnico Tite? Ele confirmou que vai dirigir a seleção brasileira, tá certo? Daqui para frente, o Tite fugiu do Itaquerão, porque o Corinthians não ganha nada no Itaquerão, Sônia Marques. Ai, Gilmar, ele se livrou, foi de uma bomba. Lamentavelmente perdemos o Tite. Eu espero que ele faça lá um bom trabalho na seleção brasileira. Tudo bem que o Corinthians não vinha ganhando muito, mas ele ele é um grande técnico e tenho certeza que vai tirar essa seleção do buraco. Ah, eu também espero, né? Porque chega de sofrer. É mais um gaúcho. Aliás, a seleção brasileira é uma verdadeira república de técnicos gaúchos, né? Essa que é a grande verdade. Mais um gaúcho. Ó, foi o Mano Menezes, depois, olha, só para contar agora, nos últimos tempos. Filipão, Mano Menezes, Filipão,
Dunga e Tite, né? Sem contar que o Filipão já tinha sido campeão. Barbaridade, né, Gilmar? Barbaridade, tchê, mas que isso? É a seleção do tererê? Que isso? Bom, Sônia Marques, não tem assunto em Cotia, Tem não? sim, Gilmar, tem em Cotia, tem na região, olha só, a Operação Caça-Fantasmas do Ministério Público do Estado tá chegando bem pertinho daqui de Cotia, tá lá em Osasco e tá fazendo a limpa na Câmara Municipal de Osasco. O quê? Mas ainda teve mais uma outra operação, dessa vez da Receita Federal, que aí tá desmantelando aí um esquema de uma fraude que teria desviado 250 milhões em impostos aqui em empresas em Cotia e Itapevi. E a boa notícia, Gilmar e ouvintes, é que a natação de Cotia, terceira idade, fez bonito nos Jogos Regionais do Idoso e trouxe mais uma medalha de ouro para a cidade. Perfeitamente, Sônia Marques. Como eu disse outro dia aqui, que a Lava Jato e a operação... me fugiu o nome daquela operação da Receita Federal, estava chegando em Cotia, estava em Santana do Parnaíba, né? Mas essa é outra, Gilmar. Essa é aquela... outra, mas tá chegando. Tá chegando por aqui, hein, gente? Fiquem espertos aí. Tem gente aí que é bom colocar a barba de molho, porque a situação pode ficar complicada. Bom, Gilmar, e claro, gente, ainda continuando falando de Cotia, já está aqui no estúdio a secretária do Meio Ambiente de Cotia. Mais uma vez, ela havia prometido que viria, não veio da outra vez que estava doente, estava sem voz, mas hoje ela está com voz, ela vai falar e nós vamos falar mais um pouco, vamos falar desta vez sobre plano diretor. É um assunto importante que precisa entrar novamente na ordem do dia, não é isso? Luciana Alegre, muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, ainda um pouco rouca da gripe que peguei da semana passada, mas estamos aqui para poder esclarecer um pouquinho algumas dúvidas, algumas situações e estamos aí. Vamos ver o que a Sônia e o Gilmar estão preparando para mim hoje. Não, fique tranquila que aqui nós somos amistosos, Ai, como você bom. já percebeu. Que bom, fico contente. Você já percebeu que somos bastante amistosos. Sônia, Luciane, então daqui a pouquinho a Luciane vai falar com a gente, ela que já está aqui, nós vamos dar para ela, eu queria indicar para ela que ela está ainda um pouco afônica, ficou realmente quase sem voz esses dias. Eu fui num evento que ela estava cochichando para falar, né? Então eu queria dizer para ela, enquanto ela espera para tomar um xarope com... eu tinha colocado a receita ontem, mandei para Mariana Bom que está acompanhando. Você tem a receita que eu passei para ela, Mariana? Passei por zap para você. Vamos lá, para você, para poder resolver o problema da garganta e voltar com a garganta bem arrumadinha, tá? Tá certo, vamos aqui tomar o chá do Gilmar. Não, como é que é? Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui. Gengibre, tá bom? Que é bom. Alho, sal grosso, vinagre, limão e um pouquinho de pimenta. Se não matar, se não curar, mata, né? Não, se você não se vai curar, eu não sei. Mas é tão ruim que você vai esquecer a garganta, pode ter certeza disso. Bom, chega de piada, a Sônia Marques já vem com a primeira de Cotia. Isso é a vida. Gilmar, a Operação Catarse da Receita Federal atuou ontem na cidade aqui na região, em duas cidades, Cotia e Itapevi. Eles investigavam já há algum tempo um esquema fraudulento envolvendo a movimentação na ordem de 2 bilhões de reais por meio de empresas de fachada, aquelas empresas laranjas que não existe nem nada, né? E teriam já desviado, essas empresas juntas, elas movimentam, são 60 empresas que juntas movimentam 2 bilhões e teriam desviado 250 milhões de reais dos cofres públicos por sonegação de ICMS. Essa organização, ela era comandada por uma empresa, um conglomerado, que a Receita Federal não disse o nome, mas era uma empresa ligada ao setor de cosméticos, que liderava um grupo de 60 empresas. A secretaria
Na verdade, um grupo de 60, um atacadista de produtos de limpeza e higiene. A secretaria estava monitorando já há cerca de 1 ano essas empresas, e quando foi ontem, eles estiveram na cidade. Ela não disse também quais foram as empresas que foram alvo desta ação do Ministério Público, né? Mas eram 60 empresas, várias delas aqui em Cotia. E tem um número, Sônia, mais ou menos? Aproximado? Então, aproximadamente 60 empresas, Gilmar. Não, aqui de Cotia. 9 empresas seriam de Cotia. 9 empresas? 9 empresas de Cotia e mais algumas na cidade de Itapevi. Infelizmente a gente não sabe, eles não divulgaram se são multinacionais, quais foram essas nacionais. empresas. Ainda a gente não tem esse dado. Vamos aguardar aí mais alguma... Evasão fiscal. Fiscal, ICMS. Olha só, recentemente eu ouvi uma palestra, uma entrevista de uma consultora sobre essa questão de evasão fiscal, e ela faz um trabalho muito bom. E ela disse que no Brasil, o Brasil tem um prejuízo anual de cerca de 500 bilhões de reais entre sonegação fiscal, evasão de divisa e outros tipos de falcatruas praticados pelas empresas, pelas grandes corporações, pelas grandes multinacionais e pelos grandes bancos. Nós vimos que o presidente do Bradesco foi processado recentemente justamente por isso, por tentar fazer uma falcatrua mesmo com a Receita Federal de cerca de 4 bilhões em sonegação, né? O Bradesco, que é o maior banco privado do país, que é um banco que tem lucros altíssimos trimestralmente, e que 4 bilhões de reais para o Bradesco é dinheiro de pinga, Gilmar, de churrasco. É importante lembrar que Mas os caras não abrem mão de 1 centavo. Essa é a grande verdade. Gilmar, é importante lembrar que esses desvios, mais uma vez, quem sempre paga por isso é o trabalhador, o pagador de impostos, e a população. Porque a gente tem que lembrar que houve um desvio de ICMS, parte desse ICMS, ele vai também para os caixas das prefeituras. Exatamente. Ou seja, a prefeitura também está deixando de arrecadar e também vai ficar prejudicada por falta de verba aí para algumas ações. A verba da saúde no Brasil anual é de 30 bilhões de reais. O governo federal dispõe 30 bilhões de reais, pelo menos foi no 2014, se não me engano. 2015 acho que foi um pouco mais. 30 bilhões de reais, olha a comparação do dinheiro. 30 bilhões de reais é o que se gasta com a saúde. O Bradesco, numa operação de desvio de 4 bilhões de reais. Ou seja, dividindo isso daí, dá mais de 10% do dinheiro anual, do dinheiro gasto anualmente com a saúde, numa operação fraudulenta, que eu queria lembrar aquela hora. Numa fraude do Bradesco com a Receita Federal, são 4 bilhões de reais. Ou seja, esse dinheiro, esses 500 bilhões de reais que são desviados do país, do cofre público, do Tesouro Nacional, seria o dinheiro para aumentar a verba da saúde, duplicar, triplicar a verba da saúde, duplicar, triplicar a verba da educação, né? Investir em outras áreas sociais, aumentar o Bolsa Família, que tantas pessoas precisam, né? Aumentar o programa do Pronatec, do ProUni, sei lá o quê, né? Das bolsas internacionais para que os nossos universitários possam se formar lá fora e trazer conhecimento de alta tecnologia para todos os setores, enfim. Sem contar, né, as falcatruas do setor farmacêutico e por aí vai. É uma tristeza muito forte. Abri a porta. Sônia, fala um pouco de alegria, vai. Os nossos jovens ganharam medalha de Cotia, os nossos jovens que sempre ganham medalhas. Fala deles. Exatamente, Gilmar. Mais uma medalha. Na verdade, olha, já virou
já virou mania, né? Porque o pessoal da terceira idade de Cotia foi no final de semana para Itanhaém, onde aconteceu os jogos regionais do idoso. Foram uma delegação de 33 atletas, além de motoristas, a equipe técnica, enfim. Foram lá, fizeram bonito, participaram, e a dona Josefa Talhacolo, ela tem 83 anos, ela é conhecida na cidade como a Dona Zefinha, e ela coleciona já um caminhão de medalhas em natação. E ela trouxe mais uma, medalhas de ouro, sempre, né? A Dona Zefinha, ela fez em 28,37 o percurso de 25 metros na prova de nado livre, na categoria B, que é de 80 a 83 anos, e garantiu aí mais uma medalha de ouro para Cotia, né? Um orgulho ter a Dona Josefa como moradora da cidade de Cotia, uma pessoa de 83 anos e que dá de 10-0 aí em muita molecada. Olha, Gilmar, eu falo para você que eu tenho metade da idade dela e eu gasto pelo menos uns 5 minutos para cruzar uma piscina, viu, Gilmar? Olha, mas aí você vai de joelho, né? Não é possível. Bom, a Dona Josefa. Dona Josefa, se a senhora estiver ouvindo, parabéns. Se não estiver ouvindo, alguém ouvir por ela, dê os nossos parabéns. E já deixo aqui publicamente o convite para que ela venha participar e mostrar essa medalha pra gente aqui, ok? Importante destacar também, Gilmar, que o senhor Carlos Pinolato, ele também participou da prova de natação masculino e ele garantiu aí o 5º lugar, né? Ele ainda assim ficou muito satisfeito por ter participado. Ele que tinha saído de uma cirurgia, estava com problemas de saúde, mas fez questão de ir e participar da prova, garantiu aí um 5º lugar. E eu acho que o mais importante, sobretudo para esse pessoal da terceira idade, é a participação, é o envolvimento, é não estar parado, né? Então, parabéns aí também para o senhor Carlos Pinolato, parabéns a todos os integrantes dessa delegação da terceira idade de Cotia, que foram lá, participaram, independente de garantir ou não garantir medalhas nos jogos, como malha, teve tênis de mesa, teve vários outros jogos, e eles participaram, e isso é muito importante, né? Exatamente. Eu que já estou em caminho, já estou relando ali na terceira idade, vou pedir umas orientações para a Dona Josefina, tá bom? Muito bom. E para falar em natação, uma notícia triste para os Jogos Olímpicos do Brasil. A principal nadadora do Brasil caiu no antidoping, Sônia. A Etienne Medeiros. Ela foi flagrada em um exame antidoping e pode sim ficar fora dos Jogos. A informação foi revelada ontem pelo site Globo Esportes. O teste dela ocorreu no dia 8 de maio. E foi feita pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. É aquele exame que é feito de surpresa no atleta, sabe? Chega lá e faz o exame. E como está às vésperas aí dos Jogos, os Jogos começam aí no dia 4 de agosto, e ela certamente vai ficar fora, né? E só para saber, ela é a nossa principal, a substância que foi detectada no exame, é aquela fenoterol. É um antiasmático que atua como broncodilatador e estimula a produção de hormônio, né, e de anabolizantes. Ela foi notificada, vai ter agora, se declarou surpresa, enfim, é uma suspensão involuntária, isso aqui. E a contraprova foi feita, deu positiva, e agora tudo vai depender das autoridades aí da dopagem brasileira para decidir. Ela foi a primeira nadadora brasileira a conquistar um ouro no PAN, foi em Toronto 2015, e um pódio mundial de piscina longa, também lá em Kazan em 2015. Ela é pernambucana e está classificada para 5 provas, 100 metros costas, 50 livres, 100 metros livres, e o revezamento 4x100 e o revezamento 4x100 medley. É uma pena, uma tristeza, né? Muitas vezes o atleta se deixa levar aí por técnicos que se acham sabidões, médicos que se acham sabidões, sabichões, que conseguem driblar, e aí o atleta é que paga essa conta. E muito provavelmente, pelo nível dela, ela nem precisaria se submeter a esse tipo de doping. Me convenci que o
bom da vida. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata. Sônia Marques, por que eu tô tocando o hino do Flamengo? Com certeza porque você não é flamenguista, que eu sei que você torce para o Santos, mas o Flamengo tem aqui, claro, o nosso respeito, o nosso carinho, assim como todos os outros times de futebol. Mas hoje nós estamos aqui trocando essa música do Flamengo para lembrar que há exatos 53 anos, você sabe disso? Não sabe. Há exatos 53 anos partia desta vida Lamartine Babo. Ele que era considerado a voz dos estádios e do carnaval, responsável aí por grandes músicas, grandes marchinhas de carnaval e também por pelo menos 11, se não me falha a memória, 11 hinos de times de futebol carioca. Entre eles, claro, o grande Flamengo, o América. Quem mais, Gilmar? Você que é da turma do futebol aí. Olha, ele é o autor de todos os hinos dos 4 grandes clubes do Rio. Flamengo, Botafogo, Fluminense e o Vasco. Além deles, o Bangu, o São Cristóvão, o Ameriquinha, que é considerado por todos o hino mais bonito, que a gente não conseguiu baixar aqui para mostrar para você. Mas o Lamartine Babos ele era um compositor fantástico de marchinhas do carnaval, muito cantadas, Linda Morena, enfim, tem várias. E a gente quer fazer essa reverência aqui a ele hoje, por essa identidade dele com os clubes. É uma coisa impressionante você imaginar que clubes de tanta rivalidade, né, torcidas rivais, terem o mesmo autor de suas músicas, né? Isso é muito legal, acho que é uma coisa única no futebol. Naquele instante. Sônia Marques, se eu falei do Lamartine aqui, toquei o Flamengo, só para poder dar uma baixada de bola, mas a gente sabe que teve outra operação aí em Osasco. Como é que foi lá? O que aconteceu, Sônia Marques? Então, Gilmar, a Operação Caça-Fantasma do Ministério Público com apoio da Polícia Militar está investigando lá a existência de um suposto esquema para a contratação de funcionários fantasmas na Câmara Municipal de Osasco. O MP classifica a ação como uma estruturada organização criminosa voltada para a lesão dos cofres públicos. Pelo menos 14 dos 21 vereadores da Câmara Municipal de Osasco estão sendo investigados. Então, o MP esteve lá, pediu documentos, foi no RH, pediu para comprovar, quer saber aonde estão os funcionários, o que eles fazem, pediu documentos do Recursos Humanos da Câmara Municipal e tá fazendo um revertério lá. Tá bagunçado o negócio. É a segunda vez. Segunda vez. Eles começaram antigamente eles investigando 10 gabinetes, agora já estão em 14 dos 21. A operação não terminou ainda, está em ação. O presidente da Câmara, Jair Assaf, do PROS, emitiu uma nota dizendo que entregou os documentos que foram solicitados e que está à disposição do Ministério Público, como sempre esteve, e vai atender todas as solicitações. Muito bem. É uma pena, né? Lamentável, a gente tem que ficar só dando esse tipo de notícia aqui. Sorriu pra mim. Bom, pus uma musiquinha aqui para separar agora a entrevista com a Luciane Alegre, secretária do Meio Ambiente de Cotia, que coordenou todos os trabalhos para a conclusão do plano diretor da cidade, que está na Câmara para ser votado. E a gente começou a falar disso outro dia, mas é um assunto tão grande e tão importante que a gente, claro, não
conseguiria falar num programa só, e por isso a gente pediu e ela gentilmente nos atendeu e está aqui hoje. Muito obrigado, viu, Luciana? Obrigada pelo convite, Gilmar. Sônia Marques, eu dou a vez para você para a primeira pergunta, que eu sou um cavalheiro, então pode fazer a primeira pergunta. Vamos começar. Muito obrigada pela sua gentileza, como sempre, viu, Gilmar? Mas, Luciana, para que o pessoal entenda, para quem está nos ouvindo, às vezes a gente fala muitas vezes sobre plano diretor e fica uma incógnita, né? Mas que diacho é isso, né? O que é o plano diretor? E assim, tenta resumidamente nos explicar exatamente o que é esse plano diretor e para que ele serve. Tá, o plano diretor é uma lei que é aprovada pela Câmara. Ela faz o ordenamento territorial do município. Então ela diz para onde o município vai crescer, onde ele precisa preservar, o que ele precisa fazer, vai dar orientação para que se crie a lei de uso e ocupação do solo. E ele agora foi criado já existe uma lei que está em vigor, que é a de 2007, que foi aprovado, e ele então está agora passando por uma revisão. É isso? Isso, essa revisão contemplou vários aspectos que no outro plano diretor não tinha, principalmente o viés ambiental, que entrou com bastante força, e o uso dos instrumentos do Estatuto da Cidade, que são normativas específicas que ajudam o município a administrar o território. Luciano, a gente sabe que Cotia, historicamente, foi ocupada de maneira desordenada, né? A gente hoje paga um preço da falta de planejamento de anos e anos, desde praticamente que ela existe. Por exemplo, não se planejou ruas, leitos, ruas com largura suficiente, não se planejou a maneira de se ocupar próximo às regiões onde tem ainda as capoeiras de mata, enfim. Esse plano, ele consegue de fato resolver ou pelo menos conter esse avanço desenfreado da ocupação? Então a ideia foi justamente começar a pensar a cidade dessa forma. Então nós estabelecemos as macrozonas onde elas deveriam ser trabalhadas. No caso, a macrozona de maior densidade, que é de estruturação urbana, ela seria específica para o crescimento da cidade e específica também para a implantação de alguns projetos, inclusive um projeto que já outras cidades no mundo inteiro, a cidade de São Paulo já tem também, que é a Operação Urbana Consorciada. Então, ajuda a reestruturar a questão viária do município, ajuda a reestruturar as áreas degradadas ou as áreas subutilizadas. Então, é um instrumento importante de planejamento urbano. O que seria essa ocupação consorciada mais especificamente? É um trabalho feito junto com a iniciativa privada. É um projeto de planejamento urbano em que contempla a reestruturação daquele perímetro marcado nesse consórcio, né? Então, ali é feita uma estruturação nova de ruas, de avenidas, isso junto com a iniciativa privada, porque o município não tem condições financeiras, às vezes, para fazer. Então, junto a isso, são vendidos certificados de construção, que são CEPACs, que permite que o empresário compre para que ele possa construir de uma determinada situação, né? Então, esses CEPACs comprados, que vão direto para o caixa da prefeitura, são específicos para a implantação de infraestrutura urbana, arruamento, drenagem urbana, rede de água, esgoto, iluminação pública, cabeamento lógico, tudo que for necessário para implantar essa nova estrutura urbana da cidade. Pelo plano diretor, é possível enxergar a possibilidade de correções, por exemplo, como você está falando, nessa expansão consorciada, vamos dizer, a ocupação consorciada, é possível você corrigir distorções ou é só para os novos empreendimentos? Não, é possível corrigir situações, inclusive degradadas. Você vê, tem a Operação Urbana Água Espraiada de São Paulo, onde foi construída aquela ponte estaiada sobre o Rio Pinheiros. Aquilo foi uma operação urbana, né? Uma operação urbana consorciada. Agora, o que está em andamento é ali na Barra Funda, que é
Operação Urbana Água Branca, que também está reestruturando até questão de quadras, né? Quadras, redesenhando quadras urbanas, né? Com a abertura de ruas, fechamento de outras e tudo mais. É um trabalho muito interessante. Todas as cidades, grandes cidades do mundo estão fazendo, né? Londres tem uma muito bacana que foi feita numa região de ferrovias e onde tinha também antigos galpões que não são mais usados. Então, as cidades estão se reinventando. A operação urbana é a reinvenção da cidade. O que você considera, dentro desse novo plano, a principal alteração em relação ao anterior? Olha, principal que foi um limite, são várias, né? Não foi, a conquista desse plano diretor foram várias. Uma é a delimitação urbana, da expansão urbana. Então, o plano diretor atual permite que você faça qualquer coisa em qualquer lugar, né? E quando a gente estabeleceu o perímetro de desenvolvimento e o perímetro de preservação, a gente consegue controlar um pouco mais a expansão. Então, evita que apareçam empreendimentos em locais que não têm infraestrutura, né? Que não tem uma rede de esgoto, que não tem uma rede de água, que passa por uma estradinha de 6 metros de largura, que não tem calçada, que foi um costume que veio acontecendo durante os anos, né? Tem o terreno dá vazio, pode ser, desde que obedeça lá o lote mínimo e a densidade, poderia ser ocupado. E, na verdade, nesse plano diretor a gente estabeleceu esse limite. Aqui pode e o resto não pode. Então foi colocado isso. Eu queria que você citasse então 2 exemplos. Um retornando ainda o assunto da ocupação consorciada e outro agora. 2 exemplos típicos assim. Uma situação na cidade que pode se recuperar, que pode se revitalizar nessa ocupação consorciada. E outro, um exemplo claro aonde não vai haver, por exemplo, ou onde para se haver um novo empreendimento vai ter que ter todo um trabalho e tal. 2 exemplos bem claros para a cidade, para a gente poder bem claros, vamos lá. Entender melhor. Uma operação urbana consorciada seria muito interessante se fosse feito no centro de Cotia. Tá? O centro de Cotia tem problemas estruturais de questão viárias, né? Muito mal resolvido. Todo mundo que sabe que mora aqui próximo do centro, o impacto na Raposo Tavares para entrar no final da tarde para a cidade. Nós temos uma riqueza muito grande que ainda é os velhos casarões, a igreja matriz, que são áreas que poderiam ter uma proteção do patrimônio histórico, que a gente poderia manter esse desenho da cidade. Nós precisamos criar... poderia ou pode ou vai? Olha, pode fazer, desde que monta o projeto da Operação Urbana Consorciada, esses imóveis poderão ser preservados, tá? Isso seria importante como identidade da cidade. E depende de quem fazer isso? Então, a Operação Urbana Consorciada é um projeto. É um projeto que vai para várias audiências públicas. Por exemplo, só para ter uma ideia, a Operação Urbana Água Branca de São Paulo foram feitas mais de 1000 reuniões com a população. Então tem audiências públicas, tem consulta pública, tem pesquisa. É um trabalho extremamente estruturado. Não é feito a revelia da população. A população participa também com as opiniões. Quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. Então, na verdade, essa operação urbana, esse exemplo que você citou, por exemplo, de se preservar os casarões do centro de Cotia, isso faz parte de um projeto que está dentro do plano diretor. Caberá agora, o plano será aprovado e aí o executivo dar andamento promove a essas ações, é isso. Na verdade, assim, o plano diretor, ele é uma constituição do município, na constituição no sentido da questão da ocupação urbana, tá? Então vamos imaginar que ele vai precisar de outras leis que dê o regramento para que se execute. A Operação Urbana Consorciada vai ser uma lei específica, né? Então vai limitar uma lei específica sobre isso. Os casarões, os patrimônios históricos da cidade, eles precisam realmente ser preservados. Isso depende de uma lei municipal, de criação de um conselho de patrimônio histórico, de um banco de patrimônio histórico, banco no sentido banco de imóveis, não um banco financeiro, né? E precisa de uma lei específica.
Né? Todo plano diretor, é ele importante precisa de lei esse tipo de lei, Marcelo, para lembrar que, por exemplo, essa preservação dos casarões, isso faz parte da história da cidade, e a gente, recentemente aqui, a cidade perdeu 2 grandes patrimônios que faziam parte da história da cidade. Um deles, a Roselândia, que virou um condomínio, né? Foi toda destruída, a cidade que é conhecida como a Cidade das Rosas. Rádio Cidade A rádio é Cidade das Rosas exatamente por causa da Cidade das Rosas, e nós não temos mais o símbolo da cidade que era a Cidade das Rosas. E o segundo? E o segundo, que eu, assim, que só ficou lá uma torre lá, que foi o frigorífico de Cotia, que poderia, como em outros lugares, ser transformado num centro cultural, enfim, em tantas outras coisas. E se transformou em quê, Sônia? Se transformou em um monte de nada, né? Tá lá. Virou inclusive num supermercado atacadista que desviou o curso do Rio das Pedras. Né? E aí ficou todo mundo só assistindo isso de braços fechados, né? E agora, mais recentemente, para não esquecer, porque vão me cobrar, a gente perdeu a Praça Japonesa. Exatamente. Então, o importante de criar o patrimônio histórico é conservar a história da cidade. O bacana desses instrumentos que o Estatuto da Cidade coloca para a gente, que estão dentro do plano diretor, permite, por exemplo, a gente não onerar o proprietário desses imóveis. Né? Porque às vezes ele quer usar para fazer um empreendimento, mas pela identidade, pela questão histórica, ele pode ser beneficiado com vários instrumentos, né? Ele pode ser beneficiado em ter potencial construtivo daquele imóvel ser aplicado em outro local, né? O que significa isso? Significa que ele pode construir a mesma quantidade de metros quadrados respectivo àquele terreno onde está o imóvel tombado, em outro imóvel. Então permite que acrescente um potencial construtivo maior em outro imóvel. Então ele nunca vai ser onerado. Uhum. Isso que é o bacana. É uma contrapartida. É uma contrapartida. Uhum. Então ele vai ser beneficiado por isenção de pagamento de IPTU. Teria que ter a lei do regramento para esse tipo de situação, tá? E tudo isso depende da Câmara, né? Depende da Câmara, depende também de uma política pública voltada a isso, né? Eu espero que o próximo prefeito e os candidatos que estão aí tenham um plano de governo que contemple essas ações para a cidade, que é muito importante para a cidade, né? Que coloque também dentro do seu plano de governo. Mas Fala, Sônia. Pode ir. Não, que eu ia pedir para ela o segundo exemplo que eu pedi da nova ocupação, vamos dizer assim, onde vocês mapearam em que diz, aqui não pode haver mais ocupação. Então, nós mapeamos várias questões. Uma das coisas que foi norteado no plano diretor foi o zoneamento das áreas de preservação ambiental. Então, a gente tem a APA de Tupararanga, que é toda a região de Caucaia. Nessa região de Caucaia, ali o mapeamento da APA tem 3 zonas, que é uma zona diversificada que pode ter ocupação urbana, uma zona rural e uma zona de proteção dos recursos hídricos. Essa zona de proteção dos recursos hídricos nós colocamos no plano diretor, mapeamos ela um pouquinho maior, que é a região que pega toda a parte de amortecimento da reserva, uma faixa no entorno da reserva e vai até o bairro da Capelinha. Especificamente nessa área, que é uma área de proteção de recursos hídricos, não poderia ter empreendimentos habitacionais de alta densidade. Então ali já está mapeado que não pode ter. Novos? Tá? Novos não. Só os que já são consolidados. Uhum. E aqui em Cotia, que a gente está aqui nessa região tão adensada, que envolve o Atalaia, toda essa região aqui para baixo, Panorama, Sandra, enfim, vai até o Petrópolis e esse outro cinturão aqui do morro, chamado Morro do Macaco. Então, como é que fica essas duas regiões? Então a gente, assim, na região do Morro do Macaco, Centro, Atalaia, está na área de estruturação urbana, que é onde precisa, né, a macrozona de estruturação urbana, onde precisa realmente reestruturar a cidade. Aumentar a largura de vias, fazer... Mas o que foi pensado para essa região? Foi pensado o uso de todos os instrumentos, né? O uso, vamos dizer assim, os instrumentos que a gente fala, instrumentos do Estatuto da Cidade, se a gente fosse pensar, vamos pensar numa cirurgia, né? Você tem o paciente, lá é a cidade. O médico é ali que opera sobre a cidade, é o gestor.
Os instrumentos é aquele equipamento que é para cortar, para costurar, que se usa numa cirurgia. Então, quando a gente fala instrumentos do Estatuto da Cidade, são esses instrumentos, são essas leis que se regulamentam para que a gente possa aplicar no território algumas possibilidades sem onerar o proprietário do imóvel. Luciane, agora antes da gente encerrar, eu queria entrar num tema, faltam só 3 minutos e a gente não falou, e eu queria muito abordar, porque é um assunto que está na moda. Esse novo plano diretor, ele tem uma brecha ou permite a verticalização, é isso? Aí tem uma confusão, né? Na verdade, a gente tem os instrumentos do Estatuto da Cidade, né? A verticalização é a discussão que vai para uso e ocupação do solo, vai para a lei específica que vai sair do plano diretor. O plano diretor aprovado, uma vez aprovado, obrigatoriamente o município vai precisar fazer toda a reorganização da sua lei de uso e ocupação do solo. A verticalização é o assunto da lei de uso e ocupação do solo. Então, onde vai poder existir a verticalização, se vai existir, qual que é a altura máxima dos edifícios, são regramentos que estão especificados na lei de uso e ocupação do solo, não no plano diretor. Certo. E essa... Pera, então, quer dizer, isso, como você estava citando anteriormente, quer dizer, a verticalização, a construção de prédios ou não, vai depender de uma outra lei, que vai depender provavelmente do próximo prefeito aprovar ou não, é isso? Não, a lei ele tem que fazer uma nova lei, né? Mas vai depender do próximo gestor, do próximo prefeito. É executar novamente a lei de uso e ocupação do solo, já enquadrada dentro do plano diretor, como o plano diretor pensou nas restrições, né? E ela que vai fazer a discussão. E para fazer a lei de uso e ocupação do solo também precisa de audiência pública, precisa de participação popular, precisa dos movimentos dos bairros, porque não é todo mundo que quer determinada coisa no seu bairro. E quem estrutura isso é a lei de uso e ocupação do solo, tá? No plano diretor existem os instrumentos, como eu falei. Como a gente precisa fazer uma cirurgia, a gente precisa ter instrumento. Da mesma forma, ele está especificado dentro do plano diretor. Então, vai ter os instrumentos para que se possa aplicar diversas coisas no município. Como eu falei, a operação urbana consorciada, a transferência de potencial construtivo, a outorga onerosa e demais outros instrumentos que são específicos para cada tipo de planejamento urbano. Ok, eu acho que foi uma bela explicação, né? Acho que a essência do plano diretor a gente conseguiu... Deu para entender um pouquinho. O plano diretor está disponível para quem quiser consultar, né? Está online no site da Prefeitura, né? E na Câmara está lá ainda parado, aguardando que os vereadores retomem o projeto, a discussão do projeto ainda em novembro, não é isso? Acabou o programa, gente. O programa vai chegando ao fim. Luciane, muito obrigado. Luciane Alegre, secretária de Meio Ambiente da Prefeitura de Cotia. Muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos. Obrigada, Gilmar. Obrigada, Sônia. Obrigada a todos os ouvintes. A gente está sempre disponível a todos vocês. Agradecer a população que participou do planejamento do plano diretor, né? Foi bem participativo. E esperar aí os próximos movimentos da Câmara para a gente saber como vai ficar. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Olha, só que eu falei do Aécio e do Temer no início. O Aécio foi acusado da reeleição do FHC de 98. Agora ele foi acusado de pedir propina para eleger 50 deputados que votaram nele para presidente da Câmara, e ele foi presidente da Câmara em 1998. E o Temer está envolvido no pedido de propina, ou seja, de caixa de campanha para a eleição, para disputa do Gabriel Chalita em 2012 à Prefeitura de São Paulo. Então o dinheiro que foi para o caixa do Chalita teria sido pedido pelo Temer e foi entregue pelas empreiteiras que atendiam a Petrobras. Ok, Sônia, muito obrigado, tchau. Obrigado, gente, até amanhã. Tchau, até amanhã, gente.